Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai modificar a nossa classe DAO de cliente para que a gente consiga apagar os registros que tenham sido previamente salvos no nosso banco de dados. Então, só para a gente se situar onde está a classe DAO, o usuário ele dá entrada na nossa tela de cliente, na nossa view. Dentro dessa nossa tela view, a gente vai ter conectada a ela uma cliente controller, uma controladora de cliente que vai fazer a ponte entre ela e a classe modelo de cliente. E na classe modelo de cliente, a gente tem essa conexão, essa ligação com a cliente DAO. A cliente DAO ela é responsável pelas funções e métodos de inserção, alteração, apagar e selecionar dados do nosso banco de dados. E associado a ela, a gente tem a nossa classe de conexão que se conecta efetivamente ao nosso banco de dados para fazer todas essas operações que a cliente DAO ordenar baseado no que o usuário selecionar como evento na tela do cliente. Então, só para a gente relembrar que a cliente DAO ela vai ter 4 operações baseadas nas possibilidades que um banco de dados pode realizar, que é o inserir, o insert, o consultar, select, o alterar, update e o apagar, delete. Especificamente estamos trabalhando nesse vídeo com o comando de apagar. E para isso a gente precisa de um comando SQL. Então, o comando SQL que a gente vai utilizar o delete from client where código do cliente é igual um parâmetro, essa interrogação significa um parâmetro que a gente vai passar, porque o código do cliente a gente não pode especificar, porque senão sempre apagaríamos o mesmo registro. Uma vez apagado o registro, a gente não vai conseguir apagar ele mais do que uma vez. Esse código, essa parte do SQL, ele precisa ser dinâmico. Então, a gente precisa que o cliente, o usuário, através de uma consulta de cliente, faça a seleção de qual cliente ele deseja apagar. Isso funciona também por alterar. Então, ele precisa fazer essa consulta do cliente para que a gente consiga resgatar esse código, e esse código, de certa forma, entra ali no nosso comando, dentro da nossa classe de cliente DAO, de forma dinâmica, e assim a gente não mantém sempre o mesmo código de cliente fixo no nosso código. Tá bom? Então, vamos mostrar como se faz isso aí. Partiu o programa. Bem, pessoal, agora a gente abre aqui, então, a nossa DAO de cliente, a nossa última DAO. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nos demais vídeos. Vamos copiar aqui o cadastrar cliente. A gente vai mudar para apagar cliente. Aqui, então, a gente só cola. Perceba que já está com erro. Basta que a gente altere, porque está com 2 assinaturas iguais. Então, apagar cliente. Vamos colocar aquele nosso SQL. Delete from client where código do cliente igual a nossa interrogação, nosso parâmetro. Percebam que o statement vai se manter o mesmo, a connection também. E aqui a gente só precisa de um parâmetro antes do execute, então a gente muda aqui de setString para setInt, já que é um inteiro, e a gente vai pegar o código do cliente de um objeto que a gente vai estar passando como parâmetro. Muda aqui também, que para dizer que a gente tem um erro ao apagar o cliente, caso a gente tenha algum erro. Feito isso, percebam que as outras verificações se mantêm a mesma coisa. O que a gente vai precisar fazer agora é ir na nossa model de cliente. A gente também pode copiar ou alterar cliente, a lógica é a mesma. A gente vai instanciar uma cliente DAO e a gente vai chamar o método apagar cliente que a gente criou na DAO, e aqui a gente vai criar um apagar cliente também. Um public void apagar cliente, porque a gente não pode ter 2 assinaturas iguais, 2 nomes de métodos iguais com o mesmo parâmetro. E agora na controller a gente vai ter que programar um método, porque a gente não precisa fazer validações. Então a gente vai fazer um public boolean apagar cliente com L só. Vamos passar o código do cliente da nossa view para cá. Vamos jogar nossa exceção, nossa exception DAO. E aqui a gente vai verificar se o código do cliente é igual a 0, ou seja, não foi selecionado nenhum cliente na nossa consulta. A gente retorna falso para dizer que não teve nenhuma seleção. E caso tenha sido escolhido, o código do cliente tenha sido diferente de 0, a gente vai instanciar um objeto de cliente e vai setar o código do cliente que está sendo passado como parâmetro,
porque é esse código que a gente vai apagar na classe DAO, que vai entrar lá no nosso parâmetro, e vamos retornar true, e está feito também aqui a nossa cliente controladora. Então, o método apagar da controladora vai para cliente e depois vai para DAO. Né? Só faltamos colocar o código do cliente, a gente seta, pronto. Agora a gente vai para a nossa view. Percebam que igualmente não tem, como as outras, o botão apagar. Então a gente vai criar o botão apagar aqui. É bom que a gente reforça, relembra como é feito. Então agora, colocando no tamanho só para ficar parecido, botão direto propriedade, não está aparecendo uma propriedade. Vamos botar colibri, calibri 18. Vamos mudar o nome aqui onde está em JButton para apagar. Aqui a gente pode botar JButton apagar também por Action Command. O name a gente pode botar JButton apagar também, ou apagar. Pronto, e a gente também, o que a gente não fez nos outros vídeos, mas a gente pode fazer nesse, é alterar o nome da variável para que o nome do método lá fique com apagar, que não estava aparecendo. Então, agora, quando a gente criar esse evento Action Performance, vocês vão ver que um nome já vai estar ali. Pronto, lá JButton apagar Action Performance. E aqui a gente vai fazer a programação que a gente vem fazendo nesses últimos 2 vídeos, né? Vamos criar a nossa booleana chamada sucesso, vamos instanciar um objeto da controller de cliente, né? Cliente controller. E depois a gente vai criar, vai fazer a chamada desse método apagar, cliente que a gente criou, passando o código do cliente daquele nosso atributo que está lá em cima. Vejam aqui o código do cliente que é igual a 0, ou seja, não teve nenhuma busca por enquanto. Vamos circundar com o try com cat e relembrar de colocar o sucesso, né, o resultado dessa execução desse método. Ele retorna uma booleana, né, true ou false, caso você tenha executado com sucesso ou não. Caso tenha sucesso, a gente vai avisar o usuário que o cliente foi apagado com sucesso. E a gente vai precisar limpar a tela também. Uma vez que a gente fez a consulta, tira os dados, a gente coloca nos nossos texts todos os dados. Uma vez que a gente apaga, a gente pode limpar. Então, a gente tem essa tela aqui, limpar a tela cadastro, a gente vai substituir ela por um método que a gente vai criar, chamado limpar tela. Então, a gente cria aqui, já coloca aqui para adiantar. E aqui em cima a gente pode colocar um private void limpar tela e colocar aquela programação que a gente deu um Ctrl X ali, né, recortou dali para colar aqui. E aqui também no nosso sucesso, percebam que o limpar tela sumiu, e aqui no nosso sucesso, embaixo, né, do JOption Pane, a gente vai fazer a limpeza da tela. Pronto. Caso contrário, né, caso não tenha tido sucesso, né, ou seja, é igual a 0, aquele código do cliente, a gente diz que o cliente não foi apagado e pede para ele selecionar um cliente antes de apagar. Feito isso, vamos testar. Cadastro de cliente, apagamos, olha, perceba que não tinha ninguém selecionado, nenhum erro. Agora vamos selecionar aqui, temos Alice, Bob, Kate, vamos escolher a Alice. Apagamos a Alice, limpou tudo, percebam, agora a gente consulta de novo. Alice não está mais aqui, ou seja, foi excluído do nosso banco de dados, tá ok? Então é isso, pessoal, e a gente se vê numa próxima.